pessoal, bem-vindo a mais uma aula de programação no desenvolvimento de sistemas, certo? A nossa aula de número 13. Vamos continuar a ver as estruturas de repetição, só que nós vamos ver uma estrutura nova hoje. Bom dia, Cauã. 13 ou 14? Agora vem a dúvida. Eu acho que era... Era 14? Era 14, perdão. Bem-vindo à nossa aula de número 14, então. Já passamos a aula 13. O que nós vimos na aula anterior, na aula de número 13, de fato? Nós estávamos trabalhando, fazendo exercícios com a estrutura de repetição while. O que era o while? O enquanto em inglês. Como assim enquanto? Enquanto uma determinada condição que eu colocar no while for verdadeira, nós vamos ficar repetindo o bloco do while. A partir do momento que essa estrutura, que esta condição passa a ser falsa, nós não mais entramos no bloco, nós vamos para o próximo, nós vamos seguir em frente. Nós saímos desta estrutura de repetição. Isto aqui, lá das últimas aulas, tranquilo? Faz sentido? Nenhuma dúvida? Tá ok em código? Como é que a gente tá? Tá ok a teoria? Suave na nave. Que mais? Falem, galerinha. O pessoal da série entrou? Entrou. Como que a gente fazia isso em código mesmo? Vamos ver de novo este exemplo. Eu tinha uma variável contador que eu inicializava zerada. While contador menor do que 4. Palavra-chave while, o meu comando, certo? O meu enquanto. Enquanto que uma determinada condição, vou ver uma condição. Esta condição ela vai me retornar ou um verdadeiro ou um falso. A minha condição aqui é o quê? Contador ser menor do que 4. Certo? Minha condição, 2 pontos para indicar o início do bloco do meu while, certo? Para indicar a minha estrutura de repetição. O código, o bloco do while, para fazer parte dele, ele tem que ter uma indentação constante, tem que ter esses 4 espaços aqui, certo? Sempre. Esse tab. A partir do momento que ele não tem essa indentação, não faz mais parte do bloco. Essa linha 5 não faz parte do bloco do while, ele é um outro bloco de código. Nós vamos ver hoje uma outra estrutura de repetição. Um novo cara, que é quem? Que é o for, certo? Como é que seria a tradução do for para português? O que vocês me dizem? Alguém sabe? Calma aí que você vai pesquisar no tradutor, né? O for seria o para, certo? Boa, Renan. Então tudo bem, estava só lembrando, né? Tinha esquecido, entendo. O para. Como assim para? Qual que é a ideia desse for? Para quê? Né? Para cada elemento dentro de uma estrutura de repetição, como por exemplo uma lista, ele vai executar uma instrução. O for, então, ele vai percorrer todos os itens, todos os elementos de uma coleção. O que é uma coleção, professor? Uma lista é uma coleção, um dicionário é uma coleção de itens, certo? E para cada um dos itens lá dentro, ele vai executar o bloco dele uma vez, certo? Eu não preciso ter uma condição de parada, um ponto de parada. Ele vai sair desse looping, certo? O for vai encerrar
quando ele passar pelo último item da nossa coleção. Meu Deus do céu, como assim? Vamos ver em código, vai ficar um pouco mais fácil de entender. Vai ficar um pouco mais fácil, talvez. Vamos fazer esse exemplo. Nem vamos tentar só olhar aqui. Abram lá para mim, então, a pasta de vocês, certo? Arquivo, abrir pasta, procurem por terceiro C, selecionar pasta. Para vocês poderem acompanhar minha pasta, eu vou mandar o link aqui também. Tá aí. Deixa eu até fixar esse cara. Vamos criar uma pasta para a aula de hoje. Nossa aula 14. Dentro de aula 14, vamos criar um arquivo. Teste sublinhado 14.py. Muito bem. Todo mundo conseguiu abrir? O PC de vocês acho que não é tranquilo, né? Ele não demora para abrir. De boas, né? Seu Paulo Henrique? Abriu aí tudo? Ô, cidadão, não tá me ouvindo? Conseguiu abrir aí? Tô abrindo. Então, abram lá para mim. O que eu tinha no meu exemplo? Tá fervendo aí o PC, fervendo o que suco. Eu tinha uma lista de nomes. Era o quê? Fulano, Beltrano e Cicrano. Como é que a gente fazia mesmo uma lista faz tanto tempo? Nós delimitávamos com o colchete esse cara reto. Os elementos dentro da lista. Os elementos dentro da lista separados por vírgula. O que nós temos aqui então? Tem uma lista com 3 elementos, certo? Fulano, Beltrano, Cicrano. Alguém lembra como é que funcionava os ints na lista? Fulano vai ter que int na lista mesmo? 0, 1 e 2, boa! Primeiro elemento índice 0, segundo elemento índice 1, terceiro elemento índice 2, certo? Fulano no índice 0, Beltrano no índice 1, Cicrano no índice 2. Era essa a ordem que eu criei? Sim. Ótimo. E nós vamos iterar esta lista. Se acostume com essa palavra, iterar, sem ser um iterável. O que significa iterar, nesse caso? Eu vou pegar esta lista de elementos e eu vou passar por cada um dos elementos. Eu vou iterar a lista, passar por cada um dos elementos, trabalhar com cada valor lá dentro da lista, nesse caso. E eu vou fazer essa iteração utilizando do bloco do for. Como que funciona o bloco do for? Para cada nome, e aqui eu poderia chamar do que eu quiser, na minha lista de nomes, eu vou dar print no nome. Terminou o bloco do for, eu vou dar um print fim do programa. Tá, professor? Opa. Tá, professor? Eu tenho uma lista que a gente chamou de nomes. Tá aqui. Da onde que surgiu este nome no singular? E esse cara eu podia colocar qualquer nome, podia ser Batman. Para cada Batman em nomes, para cada N em nomes. Este N, certo? Esse cara que eu passo no começo, ele é uma variável que eu estou criando que vai existir dentro do bloco do for.
Que valor que vai ter esta variável que eu criei, que eu estou dando print nela? Para cada volta do for, este n vai assumir o valor do elemento que ele está passando. Meu Deus do céu, como assim? Vamos debugar, vamos rodar no passo a passo. Vocês não precisam fazer comigo, só prestem atenção, só acompanhem, só vejam. Vamos fazer esse cara aqui no passo a passo, vamos rodar. Tirar um zoom. Aí. Python vem, vai criar a minha lista de nomes. Está aqui, eu tenho uma variável nomes que tem uma lista. Esta lista com 3 elementos. Se eu fizer um len, se eu ver o comprimento da lista, me retorna um 3. No índice 0 eu tenho fulano, no índice 1 eu tenho Beltrano, no índice 2 eu tenho Cicrano. Tranquilo, né? E daí chegou no for. Para cada n em nomes. Para cada nome na minha lista de nomes. O for, ele vai passar por cada um dos elementos, vai pegar cada um dos elementos da minha lista. Primeiro elemento é o fulano. Dentro do meu for agora, esta variável n tem o valor de fulano, ela vai assumir o valor de quem ainda está passando lá dentro. E o que ela vai fazer? Eu vou dar um print nesse n. N, nesta volta do meu for, vale fulano. Vai dar print fulano. Terminou o bloco do for, volta para o começo. Tem mais algum elemento para passar? Tem. Na nossa lista eu passei somente pelo primeiro elemento. Tem o segundo, tem o terceiro ainda. Vamos então pro segundo valor, né? O meu n, nesta outra volta, vai valer Beltrano. Vai dar print em Beltrano. Terminou o bloco do for, volta para o começo. Tem mais elementos para eu passar? Tem. Passei por fulano e Beltrano, falta Cicrano. O meu n, então, nesta outra volta, vai valer Cicrano. Vai dar print Cicrano. Terminou o bloco do for, volta para o começo. Tem mais elementos para eu passar dentro dessa lista? Não, não tem. Eu já passei uma vez por cada um dos elementos. Se eu não tenho mais elementos para passar, para iterar, nós vamos sair do bloco dessa estrutura de repetição. Nós não vamos mais entrar nele. Ele vai fazer esse print para mim. Fim do programa. Se eu tiver uns 300 elementos da lista, fora passar por todos eles, vai. Vamos fazer uma lista, então, com 300 elementos. Vamos testar. A lista do Paulo. É uma lista com 300 elementos. Você quer de que valor a que valor, Paulo? Vamos fazer de número. Vamos começar no 100. O último elemento vai ser o 400. Vou dar um print nessa tua lista. Vamos ver se dá certo. Tem uma lista do 100 ao 400. Para cada número nesta lista, deu print no valor. Valor de momento. Valor desse n. E está aqui. Ela passou pelos 400 valores. Certo?
Dos 400 não, dos 300 valores, de 100 a 400. E passou num segundo, né? Você piscou aqui, ele já estava no 400. Ah, mas não era de 100 a 400. Que 4001 que é? Era uma lista que começa em 0 e ela tem 50 mil valores. Ela vai passar uma vez por cada um desses elementos até chegar, né, no último. Comecei em 0, até aqui deu 50 mil valores. Posso colocar, vai levar um pouquinho mais, mas vai dar, claro que dá. Posso colocar mais 0 ainda. Sabe Deus quanto que tem aqui? 50 milhões. Ele vai rodar até chegar em 50 milhões. Vai passar 50 milhões de vezes. Opa, eu mandei dar print na lista de 50 milhões, vai demorar um pouco o print. Vamos fazer o for. Em algum momento ele vai. Tá rodando. Este exemplo aqui faz sentido para vocês? Ficou meio claro? Ficou meio confuso? Como é que a gente tá? A forma como a gente viu, assim, tá meio que claro, né? O problema é pôr na prática esse bicho, né? Certeza, galerinha? Vamos praticar esse cara, então. Vamos ver se a gente entendeu ou não entendeu ele. Vocês entenderam da onde que surgiu esse N aqui? E eu poderia chamar esse N do que eu quisesse, né? Eu poderia chamar ele de abacate, poderia chamar ele de Batman, poderia chamar ele, né, do que for. Tranquilo, diferente da situação de Santos que tá de vice-lanterna. Parecem bots respondendo. O for ele termina a lista e volta para confirmar que está tudo organizado, pegando os valores. Vamos rodar de volta. O for, certo? Ele vai passar por cada valor da lista, nesse caso é uma lista, pegando para si de momento o valor que ele está passando. Terminou a volta do for, vai para o começo, vai para o próximo elemento. Assume o valor daquele próximo elemento. Trabalha com ele. Termina, vai para o próximo e assim vai. Chegou no último elemento, executou o bloco do for, volta para o começo. Ele vai verificar. Tem mais algum elemento para passar? Se não tiver, ele sai de toda essa estrutura de repetição, vai para o próximo bloco de código. O próximo bloco de código, nesse caso aqui, é esse print. Tá certo? Beleza. Se não temos dúvidas, vamos ver exercícios com for. Deixa eu ver o que eu tenho de bom para vocês, para a gente fazer com for. Só um segundo. Deixa eu abrir aqui a minha... Eu tenho um arquivo aqui com a lista de exercícios que eu dou em cada aula. O que seria bom aqui para for? Nós estamos nas estruturas de repetição. Que mais? Esse cara não. Vamos fazer o 17 e o... O que eu passei aqui? 9. 9 ou 8? 8. Vamos fazer o 8 e o 17.
utilizando de for. Então, o que que diz o exercício 8? Eu vou fazer, na verdade, um antes. Eu vou fazer o 7 e vocês vão tentar fazer o 8 e o 17. Pode ser? O que que diz? O que o pessoal tá se pegando aqui na porrada? Calma aí que eu preciso ler esse negócio. Se alistou pro exército, tô na tristeza, mas foi chamado, calma, não pegou reserva, nada, não foi dispensado já. Eu, por causa da cegueira, fui dispensado, nem se eu quisesse eu poderia, né? Vai ter que pintar meio fio. Hum? A regra do exército é o que tá verde corta, o que tá branco pinta. O que tá verde corta, o que tá branco pinta, né? Só pra você saber aí, calma. Ah, você só se alistou, você não compareceu no quartel ainda, né? É verdade. Daí quando você comparece lá, que eles vão ver se você entra ou se não. Entendi. Ai, meu Deus do céu, os caras são fogo. Muito bem. Exercício 7. O maior número. Desenvolva um programa que leia 5 números e informe o maior deles. Só que, como é que eu vou ler estes 5 números? Eu não vou ler os 5 números com 5 variáveis, certo? Eu não vou fazer 5 inputs. Nós sabemos. Só que para esse cara, a gente tem que saber mais conteúdo. Deixa eu pensar num outro exercício, o que que dá pra gente fazer. Que esse cara aqui, a gente tem que ver mais um cidadão que a gente consegue utilizar. O 8 vai ser a mesma coisa, que eu quero ler 5. Vamos fazer diferente. Vamos passar já os 5 números, certo? Temos aqui números, que vai ser o quê? Uma lista de números. E você vai digitar os 5 números qualquer aí. Menos 18, 20, 99, 145, menos 237. Certo? E você quer ver o maior deles. Ah, professor, existe uma função max, existe, só que nós não queremos fazer isso. Vamos iterar esses números para ver quem que é maior, quem que é menor. Puta, mas esse exercício ele não é bom ainda assim por causa que eu tenho que mostrar o menor número possível. Não vamos fazer esse 7. Esse cara deixa quieto. Vai embananar a cabeça de vocês agora. Antes de fazer exercício, vamos ver conteúdo. Vamos voltar aqui. Cadê? Aqui. Tem uns caras aqui que a gente já vai ver daqui a pouco. Eu quero mostrar para vocês este comando range, certo? O que seria range em inglês? Alguém sabe? Distância. Poderia ser distância, mas não é bem distância, é mais alcance, vamos assim dizer. Certo? Não seria longe, é mais um alcance, né? Um range, um alcance. Uma área, mas não pensando em área, tipo, metro quadrado, né?
né, de um ponto A a um ponto B ali. Um alcance mesmo, seria a melhor tradução. O que que este range ele faz? Ele gera para a gente uma sequência numérica de números inteiros em um intervalo específico. Esta sequência que ele gera, ele não é nem uma lista, nem um dicionário, ele é uma outra estrutura de dados própria dele. Se eu mandar dar um print em range, ele vai mostrar um cara bizarro, ele vai mandar eu para aquele lugar. Opa. Print em range, um range 5, por exemplo. Opa, esse cara estava rodando ainda. Quanto aqui? 6.600.000 e lá vai fumaça, Paulo Henrique. Chega, vai embora. Se eu der um print nesse range... Tá, ele me disse que é um range de 0 a 5. Isso aqui não me é útil. Eu precisava rodar. Só que este range eu posso, por exemplo, converter numa lista. Foi no exemplo que eu fiz do Paulo Henrique, né? Fazer uma lista de até 50 milhões. Como que eu faço isso? Existe uma função chamada list. Quero converter esse range para uma lista, por exemplo. Ele vai gerar para mim uma lista de 5 valores, de 0 a 4. Por padrão, começando em 0, eu posso especificar, comece em outro valor. Tá? Esse list aqui não é interessante, mas o range por si só ele é. 0, 5. Por padrão ele começa em 0. Eu poderia passar, eu quero que comece em 1 e termine em 5. Seria 1,6. O elemento que eu passo aqui no fim, ele não é incluso, ele para um antes. Mas enfim, o range, eu quero gerar um range 5. O list aqui ele não é tão necessário para a gente, não tem utilidade. Mas o range ele tem. Eu posso iterar este range. E o que que ele vai fazer? É uma sequência numérica, certo? De números inteiros. Ele vai passar uma vez para cada um desses números. Eu posso fazer então um for para cada item em range 5. E eu tenho um for que vai executar 5 vezes agora. Deu um print nesse. Executou 5 vezes. Deu um print para mim em Batman. O que ele vai fazer? Vai dar print em Batman 5 vezes. Certo? Você quer que algo aconteça um número de vezes? Utilize desse range. Eu quero pedir um número e vou guardar numa lista de números. Essa lista de números eu vou começar vazia. Você não passaria como string daí, Paulo Henrique. Você passa como inteiro direto. Quero pegar 5 números do usuário e guardar numa lista de números. Como é que eu vou fazer? Eu vou adicionar na lista de números, números.append, o quê? O valor aqui que eu vou receber via input. Digite um número. Terminou o for, deu um print na lista para mim. Vamos ver. Digite um número. 69, digite um número. 420, digite um número. 100, digite um número. 7, digite um número 18. Repare
Eu não fiz 5 inputs. Eu escrevi input uma vez só. Só que este meu input, ele foi repetido o quê? 5 vezes graças a esse range. Ah, professor, mas era só dar o Ctrl+C, Ctrl+V, é verdade. Mas imagine que não eram 5 vezes, que eram 50 vezes, que eram 500 vezes. Você vai dar Ctrl+C, Ctrl+V 50 vezes, 500 vezes? Vou. Ah, então tá bom. E se em vez disso eu fizer o seguinte, eu vou pegar aqui uma quantidade de números. Vamos colocar um nome mais curto. Digite quantos números você vai pedir. E vai ser um range nesta quantidade de números. Quantos números quantos números eu vou pedir do usuário? Não sei. O usuário vai me dizer. Quantos números você vai pedir? Quantos números você vai digitar? 3 números. Ele vai me pedir 3 vezes. Ah, mas não. Eu quero pedir 4 vezes. Ele vai me pedir 4 vezes. Ah, eram 10, eram 12, eram o que for. Eu vou repetir isso, o número de vezes que o usuário me passar. Tem lógica a ideia desse range? Da forma como está. Fez sentido ou não? Se vocês quiserem, eu posso repetir de outra forma, posso ir mais com calma. Me contem, galerinha. Série tá logada? Série tá logada ainda. Ótimo. Amplifica os processos. O range, quando eu uso com o for, certo? Se quiser fazer o 8 e o 17, manda brasa, Cauã. Não estou impedindo ninguém. O range, certo? Quando eu utilizo com o for, eu vou executar o bloco do meu for um determinado número de vezes. Esse determinado número de vezes eu vou passar no range. Ah, faça esse bloco de código 5 vezes para mim. Ou seja, peça esse input você converta para inteiro. Este inteiro você guarde dentro da lista 5 vezes. Ah, não, mas eu quero que você faça isso somente 2 vezes. Range 2. Eu posso até melhorar. Ah, digite o primeiro número, o segundo número e assim vai. Digite o... Tá, mas como é que eu vou colocar o primeiro, o segundo? Eu vou me utilizar desse i. O i é o valor que ele está passando dentro do range. O range é uma lista de números, vai ser 0, 1, 2, 3 e aí vai. O i número. Digite o 0º número, digite o segundo número, o primeiro número. Ah, só que eu não quero começar a partir do 0º, isso não existe. E mais um. Digite o primeiro número, digite o segundo número. Ah, mas não é um range 2, é um range 4. Digite o primeiro número, o segundo, o terceiro e o quarto número. Faz sentido isso? Diminui a quantidade de código que tem que fazer, com toda certeza. Tá? Abre possibilidades ainda, tipo, não sei quantas vezes vou pedir. Isso é bom demais, sim. Pô, isso aqui, ó. Né? Maravilhoso. Com essa ideia de range, nós conseguimos fazer os exercícios agora, o 8 e 17. O 8 cria um programa que leia 5 números e apresente a soma e a média desses números.
Eu não vou fazer mais 5 inputs, digitar 5 inputs. Eu vou fazer o quê? Vou fazer um bloco for, range 5, quero que execute 5 vezes, e lá dentro eu vou ter o meu input uma vez só. E ele vai repetir este input 5 vezes. Este input. Certo? Deixa eu fazer com vocês o 7. Era 7? Não, acho que era o 6. Agora, utilizando desse... Não, mas o 6... Ele é ruim por causa do... Por causa que ele tinha um número infinito negativo. Deixa eu ver se eu acho alguém interessante aqui. Esse cara é simples, mas vamos lá. Visualizador de números. O que o pessoal tá mandando aí? O 7, mas o 7 ele vai confundir a cabeça de vocês, porque eu vou ter um número infinito negativo no começo, e aí já, né, perdi vocês. 6. Visualizador de números. Faça um programa que exiba os números de 1 a 20. Não, puta, esse também... Ai. Deixa eu ver se tem alguém interessante. Esse cara aqui não é legal. Também não. O 11. O 11 parece... Também não. Olha que dificuldade. O 12. O 12 a gente consegue fazer. Vou fazer com vocês. Gerador de tabuada. Implemente um programa que solicite um número inteiro entre 1 e 10 ao usuário e exiba a tabuada correspondente no formato exemplificado. Ele passou um 5, vou gerar a tabuada do 5 de 1 a 10, certo? Vamos fazer esse cara. Primeiro de tudo, eu vou solicitar ao usuário um número inteiro entre 1 e 10. Dá um zoom, porque, né? Você coloca em tela cheia para eles lá também, Jonathan? Valeu. Vou pedir o número inteiro via input. Digite um número inteiro entre 1 e 10. E eu vou dar um print. Eu tenho aqui a tabuada do número. Tabuada de... E eu vou criar um for agora. Para cada item. É extremamente comum você ver o for aqui, essa primeira variável, ser uma letra só. O programador não gosta de digitar. Para cada item, para cada número, para cada o que for. Certo? Para cada i in range é do 1 ao 10 a minha tabuada, eu vou começar no 1, eu quero que o último número seja 10, meu ponto de parada aqui vai ser um 11. Quem eu passo no ponto de parada não é incluso no range. Só assim, vamos dar um print nesse e ver o que está correndo. Um número entre 1 e 10, um 5, o que seja. De 1 a 10, esse meu i, o valor do meu i. Perfeito. Eu tenho que gerar a tabuada, vai ser o número que ele me passou, né?
o número que eu estou passando de momento no meu for e o resultado dessa multiplicação. Vai ser uma f-string. O número que o usuário me passou, o número que eu estou passando de momento, e o valor da multiplicação entre o número que o usuário me passou e o número que eu estou passando de momento. Dentro da f-string, dentro de chaves, vai ser o número do usuário multiplicado pelo número que eu estou passando agora. Digite um número, 5. Ele montou para mim a tabuada. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. E por aí vai até 5 vezes 10, 50. Ah, mas ele me passou um 8. Tá aqui a tabuada do 8. Ah, mas ele me passou um 4. Tá aqui a tabuada do 4. Ah, mas ele me passou um outro número. Me passou um 127. Tá aqui a tabuada do 127. Tem lógica isso? Como é que a gente tá? O que vocês me dizem? Ficou claro o que eu fiz aqui? Como é que eu utilizei este range dentro do for? Certeza. Se tá suavinho, tentem fazer para mim o 8 e o 17. O que é o 8? Soma e média de números. Crie um programa que leia 5 números e apresente a soma e a média desses números. Certo? Você vai fazer isso utilizando do for. Você quer ler 5 vezes, vai fazer um range 5, por exemplo. E o 17, análise de conjunto de números. Crie um programa aqui, dado um conjunto de n números, este n fornecido pelo usuário, determine o menor valor, o maior e a soma dos valores. Ou seja, você vai pedir para o usuário, quantos números você quer analisar? Eu quero analisar 3 números, 4, 5, 1000, o que for. E você vai iterar esse número que o usuário passou, certo? Ah, para cada número em range, esse número que o usuário passou, esse número, você vai pegar via input o número. Ah, digite o primeiro número, o segundo e o terceiro. O usuário passou um 3. E daí você vai ver qual desses números que o usuário passou é o menor, qual que é o maior, qual que é a soma. Ah, ele passou um 5. Para cada número em range, vai ser um 5, né? Digite o primeiro número, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Você vai guardar esses números, daí você vai analisar depois que você pegou todos eles. Qual que é o menor, qual que é o maior, qual que é a soma de todos eles. Mande brasa, então, nesse 8, nesse 17. Dúvidas, estou aqui. Dúvidas, perguntem. Não fiquem parados, não fiquem mosqueando, galera. Mãos à obra. Bora lá. Me manda um pouco explicando a 8, por favor. Me manda um pouco explicando a 8. Porra, melhora esse português aí, cara, que tá... Eu sofri aqui agora. Você quer que eu explique como é que resolve o 8? É isso, Paulo Henrique? Me manda um pouco explicando. Ou você quer um pouco de tempo? Eu vou mandar a explicação, eu não vou fazer o código. Certo? Crie um programa que leia 5 números. Ou seja, eu tenho que pedir 5 números do usuário. O que eu vou fazer com esses 5 números? Eu vou guardar eles, obviamente. Eu vou guardar ele, não mais cada um em uma variável. Estou trabalhando com for agora, a gente sabe repetição. Estamos superiores a isso. Eu vou guardar numa lista
de números. Esta lista de números, inicialmente vazia. E devo fazer o quê? Para cada número em o meu range, aqui são 5 números, em range 5, o que eu vou fazer? Eu vou pegar via input o valor do usuário, converter para número e guardar na lista de números. Guardar na lista. Eu vou fazer isso quantas vezes? Ora, 5 vezes. Está aqui o meu range. Ou melhor, ele vai executar isso 5 vezes. Ou seja, ele vai executar 5 vezes o seguinte cara. Esse cara aqui. Peguei 5 vezes o número, guardei na lista, o que eu faço? Ver a soma de toda a lista, né? Calcular a soma. Eu vou calcular a média da lista. E por fim eu vou mostrar os valores, né? Mostrar a soma e a média. Certo? Ah, como é que eu faço a soma mesmo? Isso é uma função chamada sum. Como é que eu faço a média mesmo? É a soma da lista, a soma de todos os valores, dividido pela quantidade delas. Para somar esse sum, eu vou dividir pelo quê? Pelo comprimento da lista, função len. Mande brasa nesse cara aí, nesse 8. Transforme isso aqui em código. Quem terminou, faça o 17 para mim. É claro que você pode utilizar os códigos dos exercícios passados como base. Você obviamente pode utilizar Google. O ChatGPT ele é muito poderoso, ele é sacanagem já, né? Se você jogar ali, ele vai dar o código na hora e pronto. Você nem vai entender o que ele fez. Você pode fazer como eu mostrei lá nas outras aulas, certo? Ah, me ajude a entender, eu quero aprender, não me dê a resposta direito. Converse com ele. Sim, você pode utilizar os códigos ali à vontade, tá? Profissionalmente a gente faz isso mesmo, tá? Você não vai começar tudo do zero em muitas situações. Você vai ver o que os outros fizeram como base e você vai adaptar para o teu caso. Quem terminar, me avise, faça o 17 também, já é adiante. Terminou o 17, faça os outros exercícios da lista. Tem um monte que eu não passei para você, certo? Que a gente não fez em sala, nada disso. Mande brasa. Semana que vem a gente vai fazer um carrozinho de revisão, certo? E a gente vai começar a estudar para a nossa prova, porque temos prova, infelizmente. A prova em si vai ser de múltipla escolha, mas nós vamos ter ainda uma lista de exercícios que vocês têm que resolver, que vai ser código, que vai valer 2 pontos para vocês também. Não vai ser na mesma prova, vai ser na... A lista, eu vou deixar ela online, vocês vão poder fazer ela aí durante... né, até o final do trimestre. Como é que a gente tá indo, galerinha? Tá saindo, não tá saindo? Estamos empacados? Vai, não vai? Tá devagar? Tá pronto? Nem conseguimos começar? O que vocês dizem para mim? Como que repete o input várias vezes? Foi o que nós fizemos aqui no 14. Eu estou repetindo o input 4 vezes, certo? Dentro desse for com range 4. Este input eu vou adicionar para dentro da minha lista, o valor desse input. Se a gente executar esse cara, primeiro número, deixa eu até diminuir. Segundo número, terceiro número, quarto número. Repare, ocorreu o que? 4 vezes range 4. Se fosse range 2, seria o quê? Seria 2 vezes. O input em si, o código, eu escrevo uma vez, mas ele vai repetir ele várias vezes.
Pessoal, não esperem eu perguntar se vocês têm dúvidas para vocês falarem a dúvida. Vocês podem falar para mim. Não tem problema. Não vou ficar triste. Tá de boa? Então tudo bem. Quem terminou, por favor, me avise. Terminei. Certo? Não precisa me passar o código. Só diga. Quero saber como é que vocês estão. Quem terminou, faça para mim, então, o 17. Tente fazer o 17. Na parte de escolher os valores na hora do sum. Aonde que você está guardando os teus valores, Paulo Henrique? Que o usuário está digitando para você via input. Guarde eles nesta lista de números que nós criamos vazia. Como que você vai guardar? Com append. Ora, igual eu fiz aqui no 14, no teste, perdão. Guarda lá dentro. E deve ficar fácil para você somar, certo? Para você fazer o cálculo da média. Pessoal, vocês não precisam esperar que eu volte num código, tá? Vocês têm acesso aqui ao link do LiveShare. Se você entrar no LiveShare, você vai ter acesso à minha pasta. Ah, professor, mas você não está com o exercício que eu quero aberto. Você pode navegar. Ah, aula 14, teste 14. Opa, tá aqui. Certo? É esse cara que eu queria. Ah, não, era outro arquivo. Eu queria ver o exercício ali 8. Estrutura de repetição. Exercício 8. Exercício 7, 6, o que for. Tá tudo disponível para vocês aqui. Se você quiser, eu volto, não é problema, mas só para vocês não precisar esperar que eu volte. Está com pressa? Opa! A sintaxe não deve estar certa. Deixa eu te dar os poderes aqui, Paulo Henrique, você compartilha comigo. Deixa eu liberar para você aqui. Compartilha a tela comigo, hein? Vamos ver o que ocorre. Dá um Ctrl+, dá uns bons Ctrl+, para dar zoom, que cegueira é uma coisa triste. Clica nesse cara aí na tela. Aí, clica aí no Visual Studio. Isso. Mais um, porque o professor tá feio hoje o negócio. Boa. A forma como você criou teu número, né? A tua lista. Isso aí não é lista. Lista não é com parênteses. É com colchetes. Aquele cara reto. Troca aí, tira esse parênteses, coloca colchetes. Agora vai. Repare, né? Uma coisinha pequena assim. Mas que afeta. Que raiva. Pois é. Isso quando você não perde ali 20 minutos, 30 minutos, 1 hora por causa de um ponto e vírgula, por causa de uma vírgula, por causa de uma aspas. Galerinha, a correção desse exercício, certo? Eu vou deixar para semana que vem. Se vocês puderem, se vocês conseguirem, tentem resolver esse cara no tempo de vocês, certo? Entendi. Mas de qualquer forma, nossa aula está terminando, certo? Então, pessoal, semana que vem a gente chega correndo esse cara, a gente vai ter revisão, a gente vai ter Kahoot, tá? E vai começar a se preparar para a prova. Vamos praticar mais ainda. No mais, meu bom povo, nós ficamos por aqui. Salve, Paulo Henrique. Até mais, pessoal. Falou.